Pessoal, um tempinho atrás aqui no canal eu lancei um vídeo de review desse notebook aqui, que é o Alienware M16R1, né, com a RTX 4070, só que naquele vídeo a gente concluiu dizendo que existia um outro Alienware, também M16R1, com exatamente as mesmas características, mas com ao invés de uma 4070, estava equipado ali com uma RTX 4060 e que custava R$2.000 mais barato. E bom, chegou a hora então de analisarmos essa versão mais básica, né, e mais barata também do Alienware, que teoricamente só conta com duas diferenças, né? Três na realidade, porque a primeira diferença é o preço, R$2.000 é muita diferença. A outra diferença é que a placa de vídeo, né? Em vez de uma 4070, estamos aqui numa 4060. E a terceira diferença é memória RAM. Na versão 4060 ele vem com 16 GB de RAM, na versão 4070 já vem com 32 GB. De resto, pessoal, eles são idênticos, tá? É exatamente a mesma construção, mesmo visual, mesma tela Quad HD de 240 Hz e até mesmo processador, tá? Porque ambos utilizam o i9 13900HX, fortíssimo por sinal. E a gente já disse aqui algumas vezes no canal que a RTX 4070 não tá tão mais forte do que a 4060, pelo menos na teoria, então faria muito mais sentido você economizar R$2.000 e vir nessa versão mais barata, né? Então, a gente vai tentar ver isso hoje. O VAP pegou esse notebook para testar aí durante 1 ou 2 semanas, então vamos ver se realmente essa diferença de preço vale a pena economizar, vir na versão mais barata ou investir e ir na versão mais completinha. Mas antes, só não se esquece aí, ó, já vai deixando o seu gostei se você curte aqui os reviews do canal, que inclusive dão bastante trabalho. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve para poder acompanhar os próximos vídeos, né? Já estamos batendo aí os 300 mil inscritos, né? Então, tô almejando essa marca aí desde o ano passado, então ajuda a gente só a se inscrever aqui no canal, beleza? Bora lá então pro review desse Alienware M16R1 com uma RTX 4060. E ó, antes de continuar, só queria avisar vocês do seguinte, né? Eu já mostrei aí os preços, né, que você paga no Alienware. Na versão 4070 é papo de mais ou menos R$13.000. Nesse cara se encontra por mais ou menos uns R$11.000. Mas claro, isso são preços de promoções, tá? Usando cupom, cashback. E caso você não saiba onde encontrar promoções de notebooks, cara, a gente tem o nosso site chamado benchpromos.com, onde a gente posta lá as promoções que a gente caça na internet, né? A gente caça cupom de desconto, cashback também, deixa tudo listadinho lá no site para você poder economizar um pouquinho nas suas compras, fechou? Vou deixar os links aqui na descrição, tanto do site como também dos nossos grupos de promoções. Enfim, agora bora lá pro review e pessoal, já avisando para quem já assistiu o review do Alienware na versão 4070, aquele que está ali atrás, pode pular lá para a parte de hardware, tá? Porque de resto, esses caras são exatamente iguais. É a mesma peça. Mas para você que não assistiu o review do outro, né? Ou quer rever para relembrar, é o seguinte. Cara, esse Alienware aqui, ele tem aí uma das melhores construções de notebooks, né? Ele realmente é o modelo mais premium. Sem contar que o visual do Alienware sempre atrai aí a galera do lado gamer. Só que o problema é que ele é meio trambolhão, né? É um notebook aí grande, simplesmente o maior entre os modelos de 16 polegadas. Pra você ter uma noção, ele tem uma altura equivalente ao Note de 18 polegadas. E isso porque ele tem uma baita de uma bundinha ali na parte de trás para comportar o sistema de arrefecimento e também algumas conexões traseiras. Mas ele é um pouco mais leve do que a versão com a 4070, tá? Esse cara fica aqui nos seus 2,8 kg, enquanto a versão 4070 chegava perto dos seus 3 kg de peso. De grossura, se você contar com o pezinho de borracha que tem embaixo da estrutura, ele fica ali com seus 29 mm. Mas esse pezinho meio que não faz parte da estrutura principal, então se você desconsiderar ele, o Alienware até que não é tão grosso, com 24/25 mm de espessura na estrutura em si. Igualzinho à versão 4070. A tampa dele aqui é de metal, tá? Com o logo do alienígena em RGB. Tem RGB na bundinha e a parte de baixo também é de metal. E, obviamente, né, pessoal, ele abre a tampa usando uma mão só, porque pesando quase 3 kg seria impossível não abrir, né? Por dentro, o palm rest aqui é de plástico, o que ajuda a não fritar a tua mão ali, né? Porque o plástico esquenta menos do que o metal. Mas é um plástico bem acabado, tá? Com um acabamento meio soft touch macio ali, que é bem agradável aqui ao toque. O problema é que esse tipo de plástico é aquele que marca dedo com uma certa facilidade, tá? E ele não é aquele plástico emborrachado que vai ficar melado conforme o tempo. Ele só é meio soft touch, maciozinho ali, meio poroso. E de cara, olhando aqui na parte interna do notebook, você já vai notar que ele tem uma estrutura gigantesca e boa parte aqui do palm rest, né, da parte interna, é ocupado por essas saídas de ar, saídas ou entradas de ar. Na realidade, eu acho que não é nem saída nem entrada aqui. É simplesmente buraquinho para
o ar poder circular ali um pouco melhor, né? Mas ele tem toda essa parte de cima, que é uns 4 dedos aqui de espaço, né? Ocupado por esses buraquinhos de respiro, e embaixo desses buraquinhos fica justamente o sistema de arrefecimento, tá? Então já avisando, esse notebook não esquenta quase nada na carcaça, mas aqui em cima ele esquenta bastante, já que aqui embaixo tá todos os heat pipes dele. O teclado aqui também é diferente, é a BNT, mas daqueles reduzidos, tá? Que só vão até as setas sem a parte numérica. O que é questionável, né? Porque assim, de espaço, convenhamos que ele tinha. Sobrou um monte de espaço aqui nas duas laterais. E uma outra coisa também é que esse teclado tem algumas teclas multimídias adicionais aqui também. E eu peço desculpas caso vocês estejam ouvindo a obra que tá acontecendo aqui em cima, mas esperei o máximo que eu podia, vou ter que gravar mesmo assim. Mas o teclado em si, pessoal, é bem bom, tá? É de membrana, mas é mais altinho, que dá uma firmeza ali melhor na hora de você pressionar as teclas para jogar, para strafar, esse tipo de coisa. E ele não só é RGB, como também é RGB por tecla. Ou seja, embaixo de cada tecla você tem um LED RGB, onde permite uma customização melhor das cores, né? Ou até melhorar ali o efeito de transição, ela fica mais suave do que aqueles teclados que são de apenas 4 zonas. E o botão Power separado, sendo aquele ícone do Alienware, né? Que também é RGB. E por fim, o touchpad aqui, ele é quase inexistente de tão pequeno, né? Meio que a Alienware gastou muito espaço aqui em cima para esse sistema de arrefecimento, que não sobrou espaço aqui embaixo para botar um touchpad maior. É um touchpad bom, com um deslize legal, cliques relativamente leves também, mas deu pra ver que o touchpad tá aqui só por estar mesmo, né? Porque é bem pequenininho, você provavelmente vai dar prioridade em utilizar o mouse aqui nesse cara. Agora, falando sobre tela, nós temos aqui um painel exatamente igual ao que nós temos ali no modelo de trás, que é o Alienware com a 4070, tá? Com a mesma qualidade, o que é uma notícia boa. Essa versão 4060 também conta com uma tela de 16 polegadas, Quad HD de 240 Hz, e sobre cores, ela é excelente também, tem 100% do DCI-P3 e na teoria chega a 300 nits de brilho, apesar de parecer um pouco mais brilhante do que isso. Além disso, essa tela também tem alguns recursos mais avançados que alguns concorrentes não possuem, como por exemplo o Advanced Optimus, que faz com que essa tela possa ser ligada diretamente na placa de vídeo dedicada, né, na 4060, ignorando a integrada e gerando menos gargalo. E ele faz isso de forma automática, tá? Notebooks que tem o Advanced Optimus, cara, você nem precisa se importar com isso, porque na hora que você abre um jogo, ele conecta a tela do Note direto na 4060, quando você fecha o jogo, aí ele volta para a placa de vídeo integrada para economizar energia. Notebooks com Optimus comum, sem ser o Advanced, né, sempre estão utilizando a placa de vídeo integrada junto com a dedicada, e isso gera um pouco de gargalo, você perde FPS, gera um pouquinho mais de latência também no sistema, né? Causa um pouco de stuttering. E aí tem notebooks que não tem Advanced Optimus, mas tem Mux Switch, o que é uma solução interessante, mas para usar o Mux você tem que ficar entrando na BIOS, toda vez que você muda alguma configuração no Mux, você tem que ficar reiniciando o notebook. Então, o Advanced Optimus hoje é um dos melhores recursos que nós temos para aproveitar o máximo de performance da placa de vídeo dedicada, e o Alienware já conta com isso. E normalmente telas que têm Advanced Optimus costumam ter também G-Sync, tá? E sim, quando essa tela tá ligada diretamente na 4060, ela ativa o G-Sync para você sofrer menos tearing. Enfim, é uma tela muito boa, tanto para jogar competitivamente, ou jogos de história mesmo, né? Como também para trabalhar, graças aí à sua fidelidade de cores bem alta. Outra coisa que esse Alienware é igual à versão mais cara é quando a gente fala de conectividade. Inclusive, esse cara tem muitas conexões. No lado esquerdo, você vai ter aqui uma entrada P2 para headsets, uma USB 3.2 Gen 1 e também uma entrada para cabo de rede. Até aqui tudo normal, a minha única crítica é que o RJ45 podia estar atrás, né? Porque o cabo do RJ45 é meio chatinho de ficar na lateral. Já no lado direito, nós não temos nada, tá? O que pode parecer bobeira, mas é muito bem pensado, já que no lado direito, para quem é destro, né? Você vai usar o teu mouse. Então, quanto menos cabos por aí, melhor. Já atrás, nós temos aqui duas portas USB-C Thunderbolt 4, ambas compatíveis com saída de vídeo, tá? Mas não compatível com carregamento PD. E um porém é que apesar das USB-Cs aqui passarem vídeo, nenhuma delas está ligada diretamente na 4060, tá? Elas passam primeiro pela integrada para depois chegar na 4060. Então, se você for utilizar monitor externo, nas USB-Cs você sofre um pouco de gargalo. Então, não é o ideal caso você vá jogar no monitor externo. As USB-Cs aqui vão servir bem para você conectar monitores secundários, onde você não vai jogar. Temos também aqui mais uma porta USB comum, 3.2 Gen 1. Tem uma HDMI 2.1 e essa sim é uma saída de vídeo ligada diretamente na 4060, mas não só isso, como ela também tem uma mini DisplayPort 1.4, tá? Também conectado diretamente na 4060. Essa entrada mini DisplayPort já é um pouco raridade, porque é difícil a gente encontrar em notebooks. É uma entrada que já tá ficando até um pouco ultrapassada, né? Mas o Alienware te dá várias possibilidades. USB-Cs ligadas na integrada,
HDMI, mini DisplayPort, então realmente você pode conectar aqui vários monitores externos que ele vai suportar. Além disso, tem também a entrada para cartão SD dos grandes, para nós videomakers ou fotógrafos, isso é muito bom. E por fim, a entrada para fonte de energia, fonte essa que é aquela lá, meus amigos, a de 330 watts que parece um gerador a carvão de tão grande. E é sério, pessoal, essa fonte é muito maior do que qualquer outra que a gente testa por aqui, isso aqui é muito exagerado. A gente tinha comentado sobre tamanho e peso do Alienware, que são alguns pontos negativos dele, né, porque ele é trambolhão, mas não estamos falando só da peça não, a fonte também é bem pesada, pesa 1,3 kg, então já considera o peso dela também aí nas suas costas quando você for levar na mochila. Agora, uma coisa que eu achei que seria diferente da versão 4060 contra a 4070 seria a autonomia de bateria, né? Porque por mais que eles estejam ali exatamente no mesmo conjunto, inclusive com a mesma bateria de 86 watts-hora, muda a placa de vídeo, né? Eu pensei que a 4060 talvez gastaria menos energia do que a 4070. Mas não foi o caso, na realidade ela ficou até um pouco para trás. A versão 4070 tinha durado 336 minutos no nosso teste, né? Sendo que essa versão 4060 durou 318 minutos. De 5 horas e 36 minutos para 5 horas e 18 minutos, ou seja, é quase um empate aqui, deu um pouco menos de 20 minutos de diferença, o que pode ter sido qualquer variação ali, sei lá, um vídeo consumiu um pouquinho menos de energia ou estava um pouquinho mais quente no ambiente e isso faz a bateria trabalhar um pouco mais. No geral, eles vão ter a mesma durabilidade fora da tomada. Lembrando, né, durou 5 horas e meia, vamos falar assim, no nosso teste de bateria, que é deixar um vídeo rolando ali com o brilho da tela controlado, todos equilibrados para ficar igual, modo de economia de energia, né, tudo controladinho. Na prática, considere que você vai ter basicamente metade dessa duração aí quando você for utilizar para faculdade, esse tipo de coisa, tá? A gente testa todos da mesma forma para poder ter um parâmetro e comparar um notebook com o outro. Já sobre som, pessoal, aqui é a mesma coisa do que a versão 4070 também, é um bom som, tá? Com uma boa qualidade aí, tá um pouquinho acima da média, mas nada de muito especial. O ponto é que o som dele é bem alto, bem mais alto do que a média. E uma coisa que eles mantiveram na versão 4060, que também tem na versão 4070, que eu faço muita questão, é o sensor infravermelho, né? Se eu bloquear aqui o notebook, ó, ele vai ficar piscando uma luzinha aqui vermelho que ele tá tentando reconhecer, né? Tá procurando meu rosto para fazer reconhecimento facial. Se eu vier aqui com o meu rosto, ó, botar aqui para ele já reconheceu, então eu nem preciso... peraí que tá pedindo de novo. Bota aqui meu rosto, já reconheceu e logou, eu nem precisei digitar senha, tá? Então, na versão 4060 você continua com esses luxozinhos, como por exemplo, o reconhecimento facial. Já de webcam, estamos aqui também no modelo Full HD de 30 FPS, com boa qualidade, pelo menos parece aí, tem uma qualidade bem legal. E vocês estão me ouvindo já pelos microfones integrados do próprio notebook. Agora sim começam as mudanças da versão 4060 em comparação com a versão 4070, tá? Então, para você que já viu o review da 4070, recomendei você pular até aqui porque, bom, as mudanças começam na parte de hardware e a primeira delas é nas memórias RAM. Quer dizer, ambas as versões utilizam memórias DDR5 e suportam até 5.600 MHz de frequência. Inclusive, a Dell agora tá mandando memórias nessas frequências para ambos os Alienware. Antes, ela enviava memórias mais básicas de 4.800 MHz. Mas o ponto é que, de fábrica, a versão 4060 vem com apenas 16 GB, tá? Sendo que na versão 4070, ele já vem de fábrica com 32 GB. E eu sei que em ambos os casos, você pode fazer upgrade de RAM por fora, né? Você compra ele de um jeito, depois aumenta a quantidade se você quiser. Mas é de se levar em consideração que se você quiser os 32 GB, né? E você comprar a versão 4060, cara, você vai gastar basicamente quase R$1.000 para comprar dois pentes de 16 GB de DDR5, que seja de 5.600 MHz, que é a frequência que a Dell tá mandando agora nos notebooks. Então, se você já pretendia botar 32 GB no Alienware, não é uma má ideia você já pensar em partir para a versão 4070, tá? Porque na versão 4060 você não tem como comprar ele com 32 de fábrica. Você tem que fazer o upgrade por fora e isso vai te custar basicamente R$1.000. E aí a diferença para outra versão começa a ficar um pouco menor. Mas isso se você quiser 32 GB, tá? Porque 16 GB já é o suficiente hoje em dia, não é exatamente necessário partir para 32 GB, só é aconselhável mesmo. E de SSD, ambos os notes vai ter aqui 1 TB de SSD de fábrica, de alta velocidade, assim como vai ter também um slot secundário para você fazer o upgrade também. E eu vou te falar, já que a gente abriu aqui para mostrar a parte interna desse Alienware, ela é bem bonita, tá? Placão em preta, cara, simplesmente 4 ventoinhas para refrigerar o conjunto. Talvez seja por isso, inclusive, que ele é tão pesado.
E bom, eu tinha falado que a gente ia começar a falar sobre as mudanças, mas falando de processador, aqui estamos no mesmo da versão 4070. Temos aqui simplesmente o segundo melhor processador que já testamos nos notebooks gamers nacionais, né? Porque esse i9 13900HX tem simplesmente 24 núcleos e 32 threads. Meus amigos, isso é muita coisa. Enquanto o i7 13700HX pega seus 19 mil pontos no Cinebench, esse i9 aqui fica lá nos seus 27 mil pontos, tanto na versão 4060 como na 4070. E meus amigos, com um CPU desse aqui você vai conseguir rodar o que você quiser, desde jogos até softwares pesados. 27 mil pontos de Cinebench é nível CPU forte de desktop mesmo. No teste single core que estressa um núcleo individual, ele mandou bem também, pegou 2 mil pontos, né, em cada núcleo, também na frente dos i7 13700HX e meio parecido com o i9 da versão 4070. E no 3D Max CPU Profile, outro teste de processador, ele pegou um pouco menos do que a versão 4070, né? Mas foi uma diferença pequena e pode ter sido uma variação normal mesmo. Resumindo, pessoal, esse i9 tá tão forte quanto na versão mais cara, ele só não tá tão forte quanto o i9 que tem no Strix, né? Que é o i9 13980HX, que aí é mais monstro ainda. Mas, cara, estamos aqui simplesmente no top 2 processadores que nós testamos até hoje por aqui. Por enquanto, né? Porque vão começar a aparecer agora os CPUs de 14ª geração. Mas beleza, CPU é igual, memória RAM muda um pouquinho, mas a principal diferença, convenhamos, é o fato desse cara vir com uma 4060 ao invés de uma 4070. E pessoal, na teoria, essa 4060 tá full power, chegando a 140 watts igual aos seus concorrentes, mas na prática eu vou te falar que ela não está desempenhando tão bem quanto alguns modelos que nós já testamos por aqui. Diferente do CPU, que é simplesmente um dos mais fortes da categoria, a 4060 desse Alienware ficou para baixo da tabela, perto ali do ROG Strix G16, que também não estava tão forte assim, e isso testando no Blender, que é um software de benchmark, né, que simula ali uma situação de render 3D. A 4060 do Legion Slim 5i, que inclusive custa mais barato do que o Alienware, ficou 5% na frente. Já a 4070 do Alienware, que a gente está comprando aqui nesse vídeo, ficou 13% na frente. Já um outro benchmark para a placa de vídeo aqui seria o 3D Mark Time Spy, onde novamente ficamos lá embaixo da tabela. Novamente o Legion, que é o líder desse benchmark nas 4060, ficou 6% na frente, e o Alienware com a 4070 ficou 17% na frente. Mesma coisa aqui no Port Royal, que estressa Ray Tracing, né, mais especificamente. Legion fica também 6% na frente, já o Alienware pega 24% a mais pontuação, que, bom, nesse caso a 4070 voou aqui. Então assim, pessoal, pelo menos nesses testes sintéticos, né, já a gente testa jogos, mas nesses benchmarks, dá para concluir duas coisas. A primeira é que existe sim uma bela diferença entre a performance da 4060 do Alienware para 4070 também do Alienware, e essa diferença fica entre 15% a 20%. E que a 4060 utilizada nesse modelo não tá tão agressiva quanto nós imaginávamos, né? A gente olha o processador que ele tem, o i9 e tal, e pensa que ele vai ser um dos mais fortes da categoria. Tá, no CPU sim, mas na placa de vídeo nem tanto. Apesar de que, é claro, ainda estamos, né, no padrão 4060, tá? A gente não tá tão fraco quanto uma 4050. Mas tudo isso em testes sintéticos. Provavelmente você quer saber como é que esse cara sai em jogos. Será que o i9 dá uma levantadinha na 4060 desse Alienware? E bom, a gente testou jogos tanto no modo turbo como também no modo desempenho, tá? Porque eu já vou avisando que não vale a pena você usar o modo turbo, ele é muito barulhento e não muda quase nada na performance, mas na tabela você vai ver os dois resultados. Começando pelo Red Dead Redemption 2, as notícias não são muito positivas. Na comparação, esse Alienware também ficou lá embaixo da tabela, assim como estava acontecendo nos testes sintéticos, tanto que o Nave Estelar chega a pegar 14% a mais de performance, o que é equivalente a 10 FPS a mais usando a mesma placa de vídeo. É muita diferença. Já o Alienware com a 4070 fica 25% na frente aqui, com quase 20 FPS de diferença. E cara, analisando as gravações, a temperatura aqui parece estar normal, consumo do Alienware normal, só o clock que parece estar um pouco mais baixo, mas é porque os concorrentes costumam aplicar um certo overclock, o que pode dar um pequeno ganho, mas mesmo assim, 10 FPS a mais por Nave Estelar só por conta de overclock é muita coisa. De fato, o Alienware é mais conservador na performance, tanto no modo desempenho como também no modo turbo, que até aplica um pequeno overclock, mas não o suficiente para alcançar a galera lá de cima. A mesma coisa aconteceu no Assassin's Creed Valhalla. Novamente ficamos lá embaixo, sendo que o Nave Estelar também com uma 4060 fica 7% na frente. E o Alienware na versão 4070 fica 12% na frente aqui. E notem que, curiosamente, junto com o Alienware, outro que também tem uma 4060 não tão forte é o ROG Strix G16, né? Que é justamente outro notebook nessa categoria das 4060, considerado como premium, inclusive outro Note que usa o i9 boladão ali. Ou seja, os notebooks mais premium com 4060, aqueles que a gente imaginava que iriam liderar as tabelas porque eles têm os melhores processadores,
eles ficam lá embaixo. Eles lideram invertido, né? Lideram de baixo para cima. E isso aconteceu em basicamente todos os jogos que nós testamos na nossa tabela, com exceção de um que é Rainbow Six Siege. Porque no Rainbow Six, esse Alienware ele faz bonito, porque esse jogo pede muito mais processador do que placa de vídeo e é justamente onde está o forte desse modelo aqui, desse Alienware, né? Tanto que ele empata com a versão 4070, já que placa de vídeo aqui não importa tanto. Quem importa mais é o CPU, que ambos possuem o mesmo i9. E pessoal, vamos ser bem sinceros, esses resultados aí são um banho de água fria. A gente imaginava que o Alienware seria um dos melhores, um dos mais fortes, né, entre as 4060, porque o conjunto de hardware, pelo menos no Super Trunfo ali, analisando, né, as especificações, ele tem tudo melhor do que os seus concorrentes. O problema tá na aplicação, no jeito realmente que ele tá tunado, né? Às vezes ele tá entregando menos performance até para te dar mais conforto térmico, fazer menos barulho de repente, mas o ponto é que na tabela ele fica um pouco para trás. E é claro, isso porque a gente tá comparando números, né? A gente tá comparando benchmarks aqui. Claro que na experiência, né, de você pegar o notebook e jogar, ele vai se comportar como outras 4060, vai rodar, né, basicamente na mesma qualidade gráfica e mesma resolução do que os seus concorrentes, mas com um pouco menos de FPS. Tanto que rodou aqui um Cyberpunk 2077 no Ultra em Quad HD, usando DLSS qualidade e Frame Generation, na média aqui dos seus 76 FPS, e isso usando o modo desempenho, tá? Sem usar o turbo, porque, bom, o turbo faz muito barulho e não muda muita coisa. Inclusive, aqui mesmo no modo desempenho, ele manteve temperaturas excelentes, tanto no processador como também na placa de vídeo. Apesar de que o i9 fica variando bastante de clock, entre 3600 a 4000 MHz, né? Ele não tá fixo num clock muito alto. E uma observação é que você pode sim ver esse Alienware esquentando bastante, mas normalmente é nos períodos de Turbo Boost, né? Onde por mais ou menos 1 minuto ele libera o consumo do processador, aí o CPU consome mais de 100 watts, e depois de 1 minuto mais ou menos ele volta ao normal, que foi o que aconteceu aqui no Spider-Man Remastered. O ponto é que na maior parte do tempo ele vai ficar bem tranquilo na temperatura, só em alguns momentos que ele vai dar um turbinho, depois volta ao normal. Enfim, aqui no Spider-Man Remastered ele rodou no muito alto em Quad HD, usando DLSS qualidade e Frame Generation acima de 100 FPS, novamente com temperaturas muito tranquilas depois do período, né, do Turbo Boost. The Last of Us rodou aqui em Quad HD no alto, usando DLSS qualidade a 57 FPS, com clocks absurdos no processador nesse jogo inclusive, né, coisa linda de se ver, e sem esquentar muito também. Testamos aqui um Warzone 3 no baixo em Quad HD, usando DLSS qualidade, mantendo seus 140 FPS de média, sem precisar utilizar o Frame Generation, tá? Já que se trata de um jogo competitivo. Ou, se você quiser, vai poder rodar um CS2 também em Full HD no baixo, sem usar o FSR para não ficar muito feio, mantendo seus 240 FPS, o que comba perfeito com a tela desse Note, que também é de 240 Hz. E eu comentei algumas vezes que não vale a pena usar o modo turbo desse Note, né? E o motivo é o seguinte, cara, no modo desempenho, ele faz um barulho bem tranquilo ali, pega mais ou menos ali 52 decibéis, o que é uma média bem baixa, então é um notebook bem silencioso, né? Apesar de você ouvir as ventoinhas, não é exagerado. Já no modo turbo, ele faz muito mais barulho, passando ali dos seus 69 decibéis, e o pior, ele nem entrega tanta performance a mais. Então o esquema nesse Note é nem utilizar o turbo mesmo, tá? A não ser que, sei lá, você vai mandar renderizar alguma coisa, você ativa o turbo e sai da sala, tranca a porta para você não ficar ouvindo as ventoinhas dele, aí pode valer a pena. Minha única queixa é que não tem como você alternar entre os modos de performance desse Note sem usar o software Alienware Command Center. Tipo, não tem nenhuma tecla para alternar entre o modo silencioso, equilibrado e o desempenho, por exemplo. Tem só uma tecla para você ativar ou desativar o turbo apenas. Porque, convenhamos, eu não queria ficar dependendo do Alienware Command Center, porque um dos pontos negativos da Dell é justamente a parte de software, né? Nesse notebook eu não tive tantas más experiências no Alienware Command Center, no software que eles têm aqui, né? Mas sim, enfrentamos alguns bugs, por exemplo, no software tem um menu chamado sobreposição. Toda vez que a gente clicava nesse menu, o software simplesmente crashava e fechava. E ele não esquenta tanto na carcaça, tá, pessoal? Principalmente aqui onde o summon vai ficar, né, encostado no palm rest, aqui no WSD, nessa outra lateral, ele fica bem tranquilo. Claro que ele esquenta um pouco mais aqui no centro, mas tá longe de ser um notebook que a gente reclamaria de aquecimento, a não ser aqui em cima e atrás, tá? Porque aqui atrás é de metal, ele esquenta bastante na parte de baixo, mas na experiência mesmo de você utilizar ele é mais tranquilo, porque como eu falei, o palm rest é de plástico, né? Não é de metal, então ele conduz menos calor.
Mas beleza, pessoal, no final das contas, vale a pena comprar esse Alienware M16 com a 4060? Vale a pena ir na versão 4070 ou até vale a pena ir nos concorrentes? E vamos lá então, vamos relembrar os pontos positivos desse Alienware. Primeiro, construção e design premium. Gosto muito, tá, da construção dos Alienwares, eles são bem robustos ali, apesar de pesado. Processador muito forte, top 2 nos nossos testes. A tela é muito boa, é Quad HD, 240 Hz, com cores excelentes e tem recursos ali como Advanced Optimus, G-Sync e até infravermelho que podem ser atrativos bem legais. Já de pontos negativos, cara, primeiro a gente tem que falar sobre peso, né? Ele é um notebook trambolhão, é gigantesco, ele não vai caber em qualquer mochila, pesa muito. Se você calcular a fonte junto também, a fonte é outro gerador a carvão que você vai levar ali 1,3 kg, né? Então o conjunto todo vai somar quase 4 kg na sua mochila. A performance da 4060 deixou a desejar na comparação com os concorrentes, e o software da Dell é sempre meio bugadinho ali, sempre tem um probleminha ou outro. Então eu já diria o seguinte, se você está procurando o notebook que vai te entregar o máximo de FPS possível com o dinheiro que você quer pagar, o Alienware não tem um custo-benefício tão bom quando você fala de performance, tá? Vocês viram na tabela, cara, vocês vão encontrar notebooks mais baratos, pode pagar até, sei lá, R$2.000 mais barato, levar um notebook com uma 4060 e que te entregue mais FPS do que esse Alienware te entrega. Agora, se você procura um conjunto no geral mais forte, não necessariamente mais FPS em jogos, mas de repente um CPU muito forte para dar conta aí de softwares pesados, de engenharia, arquitetura, esse tipo de coisa. Uma tela ali que seja 240 Hz, Quad HD, com recursos como Advanced Optimus, G-Sync, que alguns concorrentes não possuem. E caso você queira também a construção mais refinada, né, um notebook um pouquinho mais premium, aí sim pode valer a pena comprar o Alienware. E aí entra uma outra questão. Tá, mas qual dos dois Alienware que eu compro? A versão 4060 ou a versão 4070? Bom, primeiro o teu dinheiro vai decidir aí, né? Porque são R$2.000 de diferença. Mas vou te falar que esses R$2.000 a mais na versão 4070 faz sentido se você tem essa grana para investir. Porque lá você leva 32 GB de RAM, o que já são basicamente R$1.000 a mais do que na versão de 16 GB, né? Isso, claro, considerando que você vai ter que comprar 32 por fora para colocar nesse cara aqui. E aí os outros R$1.000 podemos falar que é o upgrade da placa de vídeo, que apesar da 4070 não estar muito mais forte do que a 4060, vocês viram ali nas tabelas que está um pouco mais forte sim e pode justificar esse investimento a mais. E aí vai de você, vai da tua carteira, qual dos Alienwares vale mais a pena aí para você comprar, fechou? Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam desse Alienware na versão 4060. Vale a pena? Não vale a pena? Prefere algum outro modelo? Prefere de repente investir mais e pegar a versão 4070? Deixa aqui embaixo nos comentários. E é o seguinte, se você se interessou por esse modelo ou por algum outro, não se esquece de acompanhar nosso site benchpromos.com, porque lá a gente posta promoções de notebooks, posta cupom de desconto, cashback e tal, para você conseguir economizar o máximo possível ali na compra do teu modelo ou até dos seus periféricos. A gente também posta promoções de periféricos, monitores, cadeiras, né? Então vale a pena dar uma olhada tanto no site como também nos nossos grupos de promoções. Vou deixar os links todos aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se curtiram, não se esquece aí, ó. Deixe o seu gostei e vejo vocês no próximo então. Até mais. Valeu!